Boa noite a todos. Prazer estar de volta a Santa Maria, uma cidade que eu gosto muito. As últimas vezes que estive aqui foi também uma atividade que nós prezamos muito, tanto aqui com os colegas da Federal de Santa Maria, quanto lá na própria URSS, que é a nossa parceria e cooperação com a 3ª Divisão de Exército, com o Comando Militar do Sul e com as demais organizações militares aqui do Polo de Defesa de Santa Maria. E, em particular, por rever meus amigos e ex-alunos, né, agora colegas, o Arthur e o Igor. Eu espero não envergonhá-los, né, como ex-alunos, no sentido de que, enfim, calhou para mim, né, me dedicar esses anos todos a estudar esse tema de atividade de inteligência, sem ser eu chamando de atividade de inteligência, que eu estou chamando de inteligência, o que eu estou entendendo por contexto estratégico internacional, e daí discutir um caso específico onde este problema da atividade de inteligência aparece como uma questão central em termos de contexto estratégico internacional, que é o problema da relação entre das relações nucleares, né, das 3 maiores potências nucleares, os Estados Unidos, a China e a Rússia. Não nessa ordem. Como conclusão, né, dessa discussão, eu espero fazer um argumento a respeito da importância da qualidade analítica, do papel da análise, né, na atividade de inteligência, para que a gente possa compreender essa dinâmica de segurança internacional, compreender essas interações estratégicas entre as grandes potências, de modo a gente poder situar os desafios estratégicos do nosso próprio país. Talvez a gente, posteriormente, faça recurso, mais na fase de debate, a alguns dados que eu vou mencionar aqui, que estão no capítulo. Essa apresentação ela decorre diretamente de uma agenda de pesquisa que eu desenvolvo lá na URSS com o professor José Miguel Martins, né, e que também, de alguma maneira, está refletida nesse trabalho que é disponível na página do Centro de Estudos Internacionais sobre o Governo, lá da URSS, do CEGOV, que é este livro do nosso grupo de trabalho sobre políticas de defesa, inteligência e segurança internacional. Bem, então vamos começar pelo primeiro tema. Quando a gente fala em inteligência, não é o caso de vocês aqui, mas para plateias que não são preocupadas com assuntos de defesa, é bom esclarecer que nós estamos falando de uma atividade do Estado, né, ou de vários componentes do Estado, voltadas para a elucidação e a obtenção, o processamento e análise de informações sobre o que outros Estados ou outros atores estão fazendo e que não querem que nós saibamos. Ou seja, existe a atividade de inteligência também conhecida como inteligência competitiva, inteligência de negócios, né, enfim, qualquer trabalho de análise, de compilação de dados, de análise mais ou menos sofisticada sobre o mercado, sobre qualquer ator coletivo que precise tomar decisões, orientar-se e agir. No sentido que a gente vai tratar aqui hoje, essa atividade de inteligência a qual eu me refiro é uma atividade muito mais vinculada à área de segurança nacional. Essa atividade de inteligência, ela tem a ver com a produção de conhecimento para tomada de decisão, conforme inclusive está na legislação brasileira, de 1999, mas é importante a gente entender sempre que essa atividade de inteligência ela é parte do conflito entre vontades antagônicas, que ela corresponde àquilo que a gente poderia chamar de dimensão informacional deste conflito entre vontades antagônicas. Portanto, ela acompanha os estudos estratégicos, ela acompanha os estudos de defesa, porque ela envolve, mesmo que não de maneira direta, o recurso potencial ao uso da força para dirimir diferenças e atingir objetivos, né? Enfim, na expressão do Clausewitz, para compelir o outro a fazer a nossa vontade. Essa atividade de inteligência, ela contemporaneamente, ela evolui no século XX, impulsionada por 2 guerras mundiais e pelo contexto da Guerra Fria. Ela surge como uma atividade secreta, voltada para a obtenção dos segredos dos outros, por meio da espionagem, com fontes humanas, mas ela se desenvolve, tanto no período de guerra quanto de paz,
a partir de um desenvolvimento tecnológico brutal que caracterizou a evolução do próprio fazer a guerra na segunda metade do século XX. Ela se desdobra para um conjunto de capacidades tecnológicas, né, uma diversificação de sensores e tipos de fontes de informação, tanto de fontes humanas, mas cada vez mais oriundas da captura, né, da interceptação de sinais, da produção de imagens, de medidas, né, de materiais e outros sinais que são emitidos. Por exemplo, uma coisa que é relevante para a discussão que nós vamos fazer hoje, sinais acústicos. Né? E ela se torna, então, uma empresa relativamente, aí no sentido metafórico, uma empresa bastante complexa por parte do Estado. É um aparato que vai variar de tamanho, importância, relevância, em função da riqueza relativa de cada país, mas também do tamanho dos seus compromissos internacionais, do tamanho das suas ambições internacionais, do tamanho da disputa de poder em que ele está envolvido. Este crescimento, isso que eu queria registrar, este crescimento contínuo da capacidade de obtenção, de busca, de coleta, né, de recopilação de dados, de informações sobre os temas de segurança internacional, foi demandando também, na maior parte dos países, alguma capacidade de análise, alguma capacidade de processamento dessas informações para a produção de informações que são úteis, né? Não são exclusivas, não são as únicas informações que os tomadores de decisão utilizam, mas informações que são úteis para o processo de tomada de decisão, para orientação estratégica, operacional e tática dos governos dos diferentes países e dos seus componentes, inclusive as Forças Armadas, as Forças Policiais, a sua diplomacia, outros órgãos envolvidos, digamos assim, de maneira mais geral, no processo de produção da segurança nacional. A atividade de inteligência, então, ela é um ciclo informacional, né, como eu disse, mas ela não é apenas isso. Né? Historicamente, ela também foi encarregada em diferentes países de cumprir uma série de missões diretamente ligadas ao exercício de poder no sistema internacional. Então, a gente pode pensar que o que diferencia esta atividade de inteligência, do qual falaremos agora, de outras, é não apenas o tipo de assunto com que ela lida com temas que são temas sensíveis à segurança, né? Mas ela também é específica no sentido de que ela envolve necessariamente alguma dimensão de ação, né? De exercício de capacidade coercitiva do Estado. Tanto na área de contra-inteligência, quanto por parte de alguns países no uso de serviços de inteligência para a realização de ações paramilitares, especiais, operações encobertas, ou mesmo no caso de uma das origens históricas, que não é o nosso foco aqui, do uso da atividade de inteligência para controle, enfrentamento e a repressão do que em diferentes contextos políticos, históricos e biológicos considerou a sedição, a subversão, enfim, a tentativa de derrubada da ordem constitucional, da ordem estabelecida em diferentes países. Então, a atividade de inteligência ela envolve produção de conhecimento especializado e ela envolve um dos aspectos do exercício do poder por parte do Estado, um dos aspectos da ação do Estado. Como é que ela se relaciona, no nosso caso, com a segurança internacional? Como eu disse, esse desenvolvimento tecnológico caracteriza a atividade de inteligência na segunda metade do século XX, sobretudo depois da entrada na era digital, cada vez mais, ela se caracteriza por uma espécie de desacoplamento entre uma enorme capacidade de obtenção de informações e o subdesenvolvimento das capacidades de análise e processamento adequado dessas informações. Se no final da Guerra Fria se estimava que cerca de 10% de tudo que era obtido, coletado, buscado de informações passava pela fase de análise e disseminação de informações e entrava com algum valor agregado no processo de tomada de decisão, esta proporção ela se alterou brutalmente, mesmo que hoje
uma boa parte do desenvolvimento da ciência da computação esteja orientado para melhorar a capacidade de análise de grandes volumes de dados, tudo que vocês escutam falar de Big Data e de capacidade de desenvolvimento da visualização dos resultados analíticos desses dados. Qualquer passagem de vocês pela internet hoje permite ver o quanto isso está em questão em várias áreas da atividade econômica, do planejamento. Mesmo assim, hoje, a gente consome, dispõe de muito mais informação do que a gente é capaz de processar. Essa é a grande dificuldade. Na área de segurança internacional não é diferente. Na área de segurança internacional, esta busca por informações, por conhecimento especializado sobre alguns desses problemas de segurança, ele tem a ver com a incapacidade de obter as informações, por conta da resistência, parte de um conflito. Então, a atividade de inteligência significa que tem que se tentar conhecer coisas que não necessariamente o outro quer que se conheça. Mas, além dessa sensibilidade, dessa sensitividade à atividade de proteção, de segurança dos Estados, nós temos também um desafio de dar conta do mundo. Esse desafio de dar conta do mundo, ele é comum à atividade dos militares, ele é comum à atividade dos civis que estão tentando produzir conhecimento científico sobre interpretações sobre fenômenos complexos do sistema internacional. Ele tende a ser um problema que a gente dá de barato, digamos assim. Olha, então, como o custo é muito maior para conseguir os sensores, os instrumentos que nos permitem ter mais informação, boa parte do investimento que a gente acaba fazendo é na coleta, na busca e na obtenção de informações. E um investimento muito menor, menos sistemático, menos rigoroso também, na produção de uma capacidade analítica. É por isso que, neste momento de expansão dos cursos de relações internacionais no Brasil, de expansão de uma pesquisa acadêmica sobre segurança internacional, é tão importante esse tipo de interação que vocês fazem aqui, por meio de ECAP, desse programa de extensão, entre os profissionais, digamos assim, que sabem quais são alguns dos desafios concretos de produção da capacidade defensiva, da capacidade de segurança do Estado brasileiro, e os analistas que vão ter que trabalhar profissionalmente com isso no futuro, depois formados, procurando dar conta desses fenômenos. Esse diálogo mútuo, ele me parece central. E ele é parte muito crítica, na minha opinião. Primeiro, então, nós fizemos esse esclarecimento sobre o que eu acho que é a atividade de inteligência, por que eu vou falar disso. Quando eu me referi à atividade de inteligência, eu vou estar dizendo dessas coisas. E, em segundo, é preciso também delimitar um pouco o que eu estou entendendo por contexto estratégico internacional, por segurança internacional. Nós tivemos, depois do final da Guerra Fria, duas grandes expansões da agenda de segurança internacional. Se tinha uma visão de que até a Guerra Fria ele poderia ser, digamos assim, a chave interpretativa a partir da qual a gente pudesse entender as dinâmicas de segurança internacional. Eu não vou debater assim, a não ser que isso surja depois, excessivamente os méritos e deméritos, os problemas, as razões de cada uma dessas duas ondas de expansão. Mas o que fica muito claro no final da década passada e na década que estamos, é que esses dois movimentos de expansão, eles foram em parte revertidos pela clareza com que a maior parte dos analistas passou a ver a persistência do papel dos Estados, das unidades políticas no sistema internacional, como sendo um dos elementos chaves de definição, e é por isso que o grupo chama-se capacidade estatal e defesa, quer dizer, um dos lugares onde se definem as chances de vida desses indivíduos. Então, não se deixou de considerar o problema da segurança dos indivíduos, não se deixou de considerar na agenda, inclusive quando os Estados podem se tornar eles mesmos ameaças à segurança desses indivíduos, seja por omissão, seja por ação contra suas próprias populações, mas se voltou a dizer que a sorte do Estado, a segurança do Estado, ela continua intrinsecamente ligada à segurança do indivíduo. Então, acho que hoje há
uma percepção internacional muito forte de que os dois grandes determinantes das chances de vida dos indivíduos ao nascer são a classe social em que ele tem a aventura ou desventura de viver e o Estado no qual ele habita. O Estado continua sendo ainda, então, um elemento crucial para o projeto. Por outro lado, houve também uma espécie de volta ao básico da definição da agenda de segurança, em que vários outros temas e setores, né, que surgem tanto na agenda liberal, quanto na agenda construtivista, quanto na agenda neoconservadora, eles passam a ser medidos pelo quanto eles afetam ou não a existência das pessoas, a existência física, a vida, né? E o que ameaça esta vida. Então, embora no Brasil, na América Latina, de uma maneira geral, o resultado da conferência da Organização dos Estados Americanos de 2003 tenha sido um consenso em torno da ideia de segurança multidimensional, e isso faça sentido, houve uma clareza maior na década atual de uma divisão de temas predominantes. Digamos assim, morte morrida é com a agenda de desenvolvimento. Morte matada é com a agenda de segurança. Quem estuda segurança estuda os riscos das pessoas morrerem de morte matada. Quem estuda desenvolvimento estuda os riscos das pessoas morrerem de morte morrida. Isso atravessa o nacional e o internacional, né? Isso atravessa as fronteiras, obviamente, né? Há chances das pessoas morrerem de morte matada sem que haja guerra, sem que haja o Estado envolvido, sem que haja... Né? Mas há uma percepção de que, seja pela fragilidade do Estado, seja pelo risco de que a busca dos interesses desses Estados ou a defesa dos interesses dos Estados possam levar a guerra, que há uma percepção da responsabilidade do Estado no provimento dessa segurança, que voltou ao centro da agenda, e esse movimento me parece adequado. Tá? Agora, nós temos claramente duas ou mais situações em curso no sistema internacional, que aparecem no nosso noticiário permanentemente, que afetam as duas coisas, né? Que afetam tanto o desenvolvimento quanto a segurança. Esse binômio, ele não é controlado por nenhum ator internacional específico. Não, então, o desenvolvimento tem a ver com a capacidade da gente desconcentrar os investimentos, né? Levar os benefícios da acumulação da riqueza, do capital, ou distribuir, ou a maneira como nós vamos distribuir esse resultado do produto econômico por toda a população do mundo, no limite. E aí a gente poderia dizer, então, os detentores do capital, as pessoas que controlam os investimentos, têm controle sobre como é que vai ser o desenvolvimento mundial. Né? E a maneira como a gente competir e atrair esses investimentos e tal, vão ser determinantes por si mesmo de como é que nós vamos estar daqui a 20, 30, 40, 50 anos. E a mesma coisa nos Estados. Mesmo havendo uma hierarquia, uma distribuição que é desigual do poder e da capacidade de prover segurança no sistema internacional, nenhum dos países, nenhum dos Estados constituídos tem o poder de garantir a segurança ou de ameaçar a segurança de toda a população do planeta. Nós temos uma movimentação de placas tectônicas, né, embaixo de onde é que a gente organiza o edifício econômico, social e político no mundo, que não é controlada por nenhum ator. Agora, também não são coisas que são, digamos assim, oriundas da vontade de Deus ou de forças da natureza que são incontroláveis. Haverá diferentes estados, haverá diferentes empresas, haverá diferentes indivíduos que vão conseguir se adaptar e lidar melhor ou influenciar mais ou menos os resultados dessas transições. Que transições são essas? Nós temos uma mudança climática global, em que há razoável consenso científico de qual é o seu alcance, suas implicações. Há uma disputa menos consensual sobre qual é o papel, o impacto da ação humana no agravamento ou na mitigação dos resultados desta mudança climática, mas ela está acontecendo. Né? Ela está acontecendo e ela tende a produzir
resultados que vão afetar a vida de todos nós, pessoas humanas. Há em função também do maior ou menor incidência da ação dos humanos em relação a esta mudança climática, uma transição demográfica em curso no mundo, e isso é evidente para todo mundo. Né? Essa transição demográfica, ela aparece para nós no noticiário sobre a crise de refugiados, ela aparece no noticiário na decisão britânica de deixar a União Europeia, né? Ela aparece nos conflitos em torno da eleição americana, ela aparece, é uma transição demográfica em escala global. Por quê? Na última grande transição demográfica que nós vivemos e que resultou, né, um dos seus efeitos foi a configuração da sociedade brasileira, das sociedades que receberam os foi a transição demográfica que aconteceu na Europa no século XIX. Ela foi uma transição que se aconteceu numa escala de muitas décadas, né, de quase um século, e em escalas de dezenas de milhões de pessoas. Nós temos uma transição em curso que não é uma explosão malthusiana de população, né, mas nós temos aí, dependendo de como vai se comportar a taxa de fecundidade em alguns países, ela está caindo muito mais rápido do que se previa anteriormente, né, vai acrescentar mais 2 ou 3 bilhões de pessoas na população mundial, e a gente deve estabilizar a população mundial em 2050 em torno de 10 bilhões de pessoas. Nós somos 7 hoje, tá? Mais ou menos. 95% desse crescimento populacional ele acontece nos países do chamado terceiro mundo. O outro lado da moeda disso é que nós temos um envelhecimento acelerado da população e, em alguns países, redução dos números absolutos da população dos países mais ricos e desenvolvidos. Rússia, Itália, Ucrânia são países que já perdem, né, tem perda de população. E, portanto, o choque dessas movimentações, né, de crescimento populacional por um lado, de envelhecimento populacional por outro, eles vão ter algum tipo de efeito que não é controlável por ninguém. Agora, o exemplo da transição demográfica também é importante para a gente lembrar que não quer dizer que os estados, que as pessoas não possam fazer nada. As pessoas também ajustam as suas vidas a essa realidade, na medida do possível, e os estados fazem de maneira mais ou menos. Então, os dois exemplos que eu costumo dar são o caso da China, que por meio de uma política draconiana de imposição de um filho por família durante algumas décadas, conseguiu reduzir a taxa de crescimento populacional e tende a ser superada pela Índia, ainda até o final dessa década, metade da próxima década. E o caso da Suécia, que conseguiu reverter por meio de políticas de estímulo à natalidade e de alguma flexibilidade com a imigração, menos do que eles gostam de admitir, né, tendências seculares também de declínio populacional. Então, tanto quanto em relação à mudança climática, quanto em relação à transição demográfica, não quer dizer que os humanos não tenham agência sobre isso, não tenham alguma capacidade de alterar. Mas nenhum ator especificamente vai controlar o resultado final. Então, por isso que não cabe nenhum tipo de teoria conspirativa sobre como é que as coisas funcionam em segurança internacional. As outras duas transições que decorrem disso, uma delas já tiveram um debate aqui sobre isso, é uma transição de matriz energética, um esgotamento de um modelo de desenvolvimento baseado em combustíveis fósseis, e isso está associado a essa mudança de transição, essa transição energética que a gente não sabe onde é que vai terminar, como é que ela vai ser. Ninguém tem bola de cristal para saber como é que a gente vai estar daqui a 50 anos em relação a isso. Ela está associada a uma quarta transição tecnológica, que é a maturação da chamada entrada na era digital. O que a gente viu até hoje de entrada na era digital são os seus primórdios, não o seu auge. Tudo que a gente conhece sobre o que vai funcionar em termos de revolução da informática e da digitalização, ela tem a ver com uma primeira leva, os primeiros 50 anos desse negócio. Porque 50, 60 anos não tem a menor ideia de como é que vai ser isso, sobretudo em conexão com a robótica e com a biologia. A pesquisa na área. Então, essa revolução tecnológica que funde os resultados da revolução digital com a biologia e engenharia, a gente não sabe exatamente onde é que vai terminar. O fato é que em 2050,
isso não precisa de bola de cristal. Nós todos vamos viver, os nossos descendentes vão viver um mundo muito diferente do que a gente vive hoje, mas continuaremos sendo nós, os mesmos humanos de sempre. Portanto, os mesmos humanos que têm limitação, vamos voltar lá para a nossa atividade de inteligência, para equacionar uma enorme capacidade de obter informações com uma capacidade muito limitada de processar e extrair. Nós estamos cada vez mais informados, não necessariamente cada vez mais sábios, né? Inclusive coletivamente como espécie. Eu reconheço, portanto, que existe uma imbricação entre a agenda de desenvolvimento e a agenda de segurança nacional, entre o contexto estratégico internacional e o contexto de desenvolvimento, porque essas 4 transições afetam as duas coisas, tá? Tanto a agenda de desenvolvimento quanto a agenda da segurança. Reconheço que mesmo as chamadas grandes potências, que tem, por definição, mais capacidade de influenciar os resultados desse negócio, não tem controle sobre a produção final. E mais do que isso, também tem limites de processamento informacional. Se a gente ficar apenas num tema do contexto estratégico internacional, eu vou justificar porque eu acho que esse é um tema importante, nós vamos poder observar isso, esse grau de incerteza, mas também, ao mesmo tempo, a direção em que esse negócio está assumindo e os riscos que são colocados para nós, que não somos, né, moradores, cidadãos de uma das 3 grandes potências. Vamos ficar apenas com as relações nucleares entre Estados Unidos, China e Rússia. Por que isso? Porque se tem alguma coisa que pode colocar em risco a existência de um número maior de humanos por morte matada, é a possibilidade, o risco, mesmo que remoto, mas é aquele negócio de baixa probabilidade, né, e alto impacto. Há risco da gente viver uma guerra nuclear hoje? Muito pouco, eu diria. É menor do que foi em 1962, é menor do que foi em outros momentos da Guerra Fria. Mas ele desapareceu, ele não existe, é engraçado, porque se você abre um livro de segurança internacional hoje, seja de uma vertente liberal, seja de uma vertente construtivista, seja de uma vertente neoconservadora, não existe. As relações entre as grandes potências não existem. As relações de força, o contexto estratégico internacional é capaz de ter mais ênfase para as implicações da saída do Reino Unido da União Europeia, né, do que propriamente o que aconteceu com os Estados Unidos, a China e a Rússia em termos das suas relações. Isso é cada vez mais difícil compatibilizar os esquemas teóricos que foram desenvolvidos depois da Guerra Fria com a realidade do dia a dia. Porque hoje você tem cada vez mais no noticiário as tensões no mar da China Meridional, no leste da Ásia, entre a China e seus vizinhos regionais, mas nas relações entre a China e os Estados Unidos comparecendo ali, para o bem e para o mal, e as relações entre a Rússia e o Ocidente, de novo, no noticiário, né, e os riscos. Então, o que nós temos, digamos assim, como problema de inteligência para analisar o contexto internacional é um déficit entre a rapidez com que os fatos estão evoluindo na conjuntura internacional, do ponto de vista do contexto estratégico internacional, e os esquemas teóricos e interpretativos que a gente bolou para olhar para a segurança internacional nos últimos 20 anos. O que caracterizou esta segunda expansão, né, da agenda de segurança, que eu chamei de neoconservadora, a partir do 11 de setembro? O que aconteceu em 2001 de mais importante para a segurança internacional no mundo? Uma parte das pessoas diziam os atentados de 11 de setembro. Para mim, o que aconteceu de mais importante em 2001 para a segurança internacional é algo cujas consequências a gente vive até hoje, que foi a denúncia do Tratado Anti-Mísseis Balísticos Nucleares por parte dos Estados Unidos em 2001. Quando os Estados Unidos se retira do Tratado Anti-Mísseis Balísticos o Tratado ABM de 72, quando ele denuncia o tratado de 2001, ele
nós entramos num período de instabilidade internacional do qual a gente não saiu até hoje. Por quê? Basicamente, 10 anos antes, com o colapso da União Soviética, os meus amigos, chegou à conclusão que tínhamos duas superpotências disputando o poder do sistema internacional, uma delas desaparece, logo tem uma única superpotência no sistema internacional, e esta superpotência tem uma tarefa coletiva com a humanidade toda. As regiões do mundo ela é mais forte do que outras. Aqui no Rio Grande do Sul, Grêmio Colorado, Maragato Chimango, não tem problema, o mundo não funciona bem dualisticamente. Nós organizamos o nosso entendimento sobre segurança internacional durante 50 anos, de maneira dualista, e ele funcionava mais ou menos bem. Então, qual é a tendência rápida de interpretação pós-2001? Encontrar um outro dualista. Quem é que vai substituir a União Soviética nesse negócio? Quem é que quer substituir? São os terroristas? Não são? Então, é uma coalizão dos estados do eixo do mal? Ou é a China que está ascendendo? Ela fala que é pacificamente, mas o que ela quer mesmo é dominar o mundo, como a Mafalda já tinha sacado, né, há umas décadas atrás. E um outro problema é que a gente naturaliza a ideia de que, como a gente gosta dos Estados Unidos, eu gosto dos Estados Unidos, como a gente gosta dos Estados Unidos, gosta do que representa a construção daquela civilização, do que representou a tentativa de construir democracia em escala de 300 milhões de pessoas, qualquer coisa que os Estados Unidos façam no sistema internacional, ele tem um papel moderador, um papel estabilizador, um papel de defesa do status quo. O problema é que, como a dinâmica internacional ela passa por competição entre os capitais e competição entre os estados, nós entramos numa etapa, pressionados por essas 4 transições internacionais, de diminuição da capacidade cooperativa e em situação de incerteza, defesa dos interesses egoísticos, em primeiro lugar. Com isso, a denúncia do Tratado APM, que representou a busca de uma primazia nuclear nos anos Bush, elas significam claramente que os Estados Unidos ingressaram num período em que eles se comportam como potência revisionista no sistema internacional. O que a China quer do sistema internacional? Quer ser reconhecida, quer entrar para a OMC, ser reconhecida como economia capitalista, poder participar das operações de paz da ONU e dominar o seu quintal, como qualquer grande potência faz. O que claramente os intérpretes de segurança internacional dos Estados Unidos veem nisso? Uma ameaça aos interesses americanos. Então, a ideia de que tem mocinho e bandido no sistema internacional é que tem que ser combatida em termos de uma mentalidade, né, que não pode aceitar esse dualismo. Esses países, eles têm seus interesses, esses governos têm seus interesses, mais do que os governos dos estados têm seus interesses, e mais do que os estados têm seus interesses, a coalizão e a constelação de indivíduos, empresas, interesses dentro desses países têm os seus interesses. O efeito combinado disso foi uma tentativa dos Estados Unidos de neutralizar duas coisas. Algum tipo de ressurgimento por parte da Rússia, administrar uma contenção da Rússia, que também estava tentando, na década de 2000, se reerguer em função do período pós-União Soviética, e conter esta ascensão chinesa de alguma forma. Isso modificou a estrutura de alianças no sistema internacional e isso modificou a postura nuclear americana durante toda a década. Nós tivemos um processo, então, de instabilização deliberada, decidida, mas sem que ninguém tivesse controle sobre o final, porque isso é um jogo de interações. Nós saímos de uma estratégia de destruição mútua assegurada como fundamento da paz internacional, a partir da qual as potências regionais elas poderiam se preocupar simplesmente em manter a estabilidade, a ordem nos seus entornos, né, em procurar a solução pacífica para os seus conflitos. E os Estados Unidos eles passaram a tentar garantir a neutralização daquilo que era uma capacidade de segundo ataque nuclear assegurado por parte dos outros dois competidores. Como é que a China e a Rússia reagem a isso?
Ainda hoje, se a gente abre um texto qualquer de análise sobre o que a Rússia está fazendo, o analista internacional vai dizer, pô, a Rússia está reagindo de maneira paranoica a essas coisas que os Estados Unidos estão fazendo. Eles só expandiram a OTAN para a fronteira. Eles só derrubaram o governo pró-russo da Ucrânia em nome de valores que nós compartilhamos. A democracia, a estabilidade, a paz. O que esses russos paranoicos estão fazendo agora em resposta a isso? Atacando a Geórgia em 2008, ocupando e tomando a Crimeia, fazendo a primeira modificação de território humano-militar na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, e se preparando para a eventualidade de ter que invadir os países bálticos. O que a China está fazendo em relação a uma coisa que para os Estados Unidos só pode ser uma paranoia chinesa, né? Tentando desenvolver capacidades para impedir os Estados Unidos de neutralizarem as ações da China no mar da China Meridional e em relação à sua capacidade de defender suas rotas comerciais, suas rotas estratégicas. Bom, ocorre que o mundo visto de Washington é o mundo visto de Pequim e de Moscou é outro. O que para um é paranoia do outro é simplesmente reativo. Se a gente estivesse falando simplesmente de percepções, se a gente estivesse falando simplesmente da ideia que cada um faz do outro, eu acho que os russos são isso, eu acho que os chineses são aquilo, eu acho que os americanos são aquele outro, não teria problema. Só que vem junto com isso aí um projeto de desenvolvimento de capacidades nucleares, um projeto de desenvolvimento de capacidades militares para neutralizar o segundo ataque. Isso produz uma instabilidade brutal no sistema internacional. Mesmo a assinatura do novo Tratado de Redução Estratégica de Armas Nucleares assinado pelo presidente Obama, e por isso ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz no primeiro ano de seu mandato, porque diante do grau de tensão que a administração Bush tinha estabelecido no sistema internacional, ele baixou a fervura e isso por si só lhe garantiu o primeiro mandato. Mesmo com estas ações, mesmo com a Rússia não querendo se meter na crise da Ucrânia, nem os Estados Unidos, mesmo com a China e os Estados Unidos querendo um acordo em torno de Taiwan, mesmo que ambos queiram uma Coreia do Norte desnuclearizada, a lógica automática da instabilidade produzida pela incerteza a respeito das capacidades nucleares dos dois países leva a um enfrentamento entre esses três países que tem se agravado nos últimos anos. O problema de inteligência aqui, assim chamado, surge do fato de que esta capacidade de segundo ataque assegurada em 2006, no auge da busca pela primazia, os analistas americanos diziam o seguinte, que era possível garantir zero sobrevivência de capacidade de segundo ataque a partir de um primeiro ataque nuclear americano contra as forças nucleares chinesas ou russas. Os autores chineses, em seguida, publicaram uma série de artigos dizendo o seguinte, os Estados Unidos não têm como ter certeza de quantas armas nucleares a gente tem, nem onde é que elas estão posicionadas, e nós podemos usar uma quantidade de decoys, como um escudo antimísseis e uma expansão da OTAN e uma pressão cada vez maior sobre a Rússia e a China, sem grandes riscos de resposta por parte dos chineses e dos russos. Qual é a conclusão desse raciocínio? Nós aumentamos o risco de acidentes nucleares, tanto de lançamentos não autorizados, quanto de erros de percepção, por déficits de inteligência. A inteligência não tem como superar esses déficits, ela sempre vai envolver incerteza, mas hoje nós vivemos uma assimetria muito grande na percepção entre essas três potências de qual é o papel desempenhado pelas outras no sistema internacional. Então, o problema do contexto estratégico internacional, ele começa com um déficit de qualidade da análise estratégica internacional e passa por um déficit da capacidade efetiva de saber contar
quantitativa e qualitativamente quais são os recursos nucleares que esses três países têm. Os Estados Unidos têm hoje 1.558 ogivas estratégicas, 93% dessas ogivas estão em vetores móveis, tá? Que são, por definição, mais difíceis de serem atingidos. Então, mesmo que a Rússia estivesse tentando imitar os Estados Unidos e desenvolver capacidade de primeiro ataque para decapitar os Estados Unidos, para impedir os Estados Unidos, ela simplesmente não teria condições de fazer isso. A China, muito menos. A China tem só 60% das ogivas russas elas são móveis, né, contra 93% das americanas. E a China tem, na prática, 92 ogivas com as quais elas poderiam responder a um ataque. Me corrija se eu estiver desatualizado nisso. A resposta flexível chinesa, do ponto de vista doutrinário, contra alvos exemplares, né, na Coreia do Sul, no Japão, e só em última etapa contra as cidades americanas, ela esbarra nesta incerteza a respeito do quanto os Estados Unidos, quantas capacidades de inteligência, quantas capacidades de projeção, de quanta preparação militar dos Estados Unidos hoje está orientada para um ataque preemptivo contra a China e a Rússia. Quanto mais a percepção de que a única maneira de garantir segurança é por meio de um ataque preemptivo nuclear hoje, mais estabilidade a gente vai ter no sistema internacional. Os Estados Unidos, mesmo tendo praticamente garantido a sobrevivência das suas forças nucleares de segundo ataque, mesmo tendo uma superioridade enorme em termos de alerta antecipado, capacidade antiaérea e interceptação de eventuais lançamentos nucleares por parte da Rússia e da China, eles justificam o escudo antimísseis e a construção, o deslocamento de unidades de escudo antimísseis, tanto na nossa região, como se nada estivesse acontecendo no mundo, ou como se nós não tivéssemos nada a ver com essas brigas de cachorro grande, ela é particularmente ilusória, na minha opinião. Se nós não entendermos o contexto estratégico internacional e o que está em jogo na dinâmica de poder entre as grandes potências hoje, dificilmente nós vamos conseguir tomar decisões estratégicas de médio e longo prazo no Brasil que tenham a ver com a maximização da segurança da nossa região e do nosso país. O que eu estou argumentando a favor? De que a gente escolha o lado? Não. Nós vamos ficar com a Rússia e com a China? Então, numa sociedade que passou por um período de alta clivagem política como o nosso, a tendência é também procurar nesse dualismo algum tipo de coisa. Ou bem nós estamos, como diz o chanceler, ou bem nós estamos com os Estados Unidos e com a Europa, ou bem nós estamos com os Russos. Qual é o interesse de países como o Brasil e como a Austrália, que é um outro país que tem uma situação semelhante à nossa? A China é o parceiro comercial mais importante, nós temos uma grande dependência do mercado consumidor para aquilo que garante o dinamismo da nossa economia, que é o setor agroexportador, e nós temos uma dependência estratégica e uma amizade e um grande mercado consumidor dos nossos produtos industrializados nos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos diferenças com esses dois países. O principal, o que não lhes interessa, qual é o maior mal que pode acontecer para a segurança do Brasil no mundo contemporâneo? As coisas saírem do controle e escalarem na direção de um conflito entre os Estados Unidos e a China e entre os Estados Unidos e a Rússia. Não interessa ao Brasil o agravamento das dificuldades estratégicas entre os Estados Unidos e a China. Como é que a gente pode desempenhar algum tipo de papel nisso, como país? Mostrando que a integração regional que se faz na América do Sul não é contra os Estados Unidos, nem é a favor da restauração de uma espécie de guerra fria internacional. Ela tem a ver com o desenvolvimento de capacidades de dissuasão convencional, estritamente convencional, para garantir os interesses brasileiros na região, no seu entorno estratégico, e para uma atuação responsável no sistema internacional, por meio das operações de paz, por meio da diplomacia brasileira, para garantir a solução pacífica de alguns conflitos regionais que podem ser escalados na direção de um agravamento das relações entre a Rússia e os Estados Unidos e entre a China e os Estados Unidos.
A Austrália é um país também de peso regional apenas, que vive exatamente os mesmos tipos de constrangimentos que nós, com uma possibilidade de ser tensionado por esse dilema estratégico internacional maior ainda do que a gente, tanto em função dos seus compromissos históricos dos Estados Unidos, quanto em função de sua maior dependência ainda da China do que nós temos, e também atua numa direção semelhante. Nós temos que recusar o chamado a um pensamento dualista no sistema internacional, e por isso nós precisamos desenvolver as capacidades de inteligência dos vários órgãos brasileiros e, de maneira mais geral, da comunidade de especialistas e de estudiosos de relações internacionais no Brasil, em apoio aos interesses estratégicos brasileiros, mas também em apoio à busca de um conhecimento verdadeiro sobre esse contexto estratégico internacional. Na fase de debate, se os senhores tiverem interesse, a gente pode explorar alguns desses aspectos mais específicos. Eu procurei evitar as partes mais técnicas, mas se a gente quiser discutir por aí, também tem alguns elementos que eu acho que podem ser explorados. Muito obrigado e desculpem a demora. Agradecemos, então, ao professor Marco Sepic pela esclarecedora exposição nessa noite e já convido aqui o professor doutor Arthur Coelho Dornelles Júnior, professor adjunto da UFSM e vice-coordenador do GCAP, para compor a mesa e proceder, então, à mediação dos debates. Boa noite a todos. Iniciamos agora a sessão de perguntas. Temos um certo tempo. Então, passo a palavra a vocês. Se vocês tiverem alguma questão, peço que venham aqui à frente e façam a sua questão no microfone, para que todos possam ouvi-la, e sejam preferencialmente concisos nas suas perguntas. Então que vem aqui. Vou iniciar então, né? Quebrar o gelo. Bom, Sepic, muito obrigado pela exposição, traz muitos insights. Para iniciar, eu tenho várias perguntas sobre esses dois conceitos, né, inteligência e contexto estratégico, principalmente sobre o papel de uma dessas transições que você mencionou, a transição tecnológica, para, eu acho, trazer um pouco também para o próximo ao nosso caso, porque que essas discussões estratégicas sobre competição nuclear entre as grandes potências importam para o nosso país. A minha dúvida, eu acho que você tem também discussões nessa área, é o que sobra para uma potência regional como o Brasil, frente a essa concorrência, essa competição estratégica no âmbito de armas estratégicas convencionais. Então, está tratando de um problema de competição nuclear, efetivamente, entre as grandes potências. E as potências regionais que pretendem se tornar grandes potências. Qual é a possibilidade que novas tecnologias poderiam trazer a essas potências condições de terem armamentos estratégicos para definirem também equilíbrio de poder no sistema internacional? Que caminhos poderiam ser trilhados pelo Brasil, pela Austrália, frente a essas impossibilidades, por exemplo, de adquirir armamento nuclear? Que outras armas estratégicas a gente poderia pensar para essas potências regionais emergentes?
teria uma polêmica assim, que eu vou evitar sobre se a gente deveria querer se tornar uma grande potência ou não. Que é um outro ponto. O que nós queremos garantir é a defesa do nosso território, da nossa população, dos nossos interesses. E, portanto, dissuadir com capacidades convencionais e por meio de alianças ataques diretos ou indiretos, mais ou menos violentos, ou menos violentos, a esses interesses, a esse território, a esta população. Mas eu vou pegar uma parte da tua pergunta, que eu não estou fugindo da polêmica, se quiser a gente polemiza depois, mas que acho que é muito importante. Qual é a relação entre o desenvolvimento de capacidades convencionais e a manutenção de uma capacidade nuclear de segundo ataque crível por parte das grandes potências, e o que elas estão, o que isso talvez tenha de pista para a gente pensar algumas escolhas que estão dadas no caso do Brasil. Nós incorporamos na nossa Estratégia Nacional de Defesa a ideia da guerra centrada em redes e da tentativa de desenvolver capacidades, modernização das nossas Forças Armadas numa determinada direção, fortemente influenciada pelo conceito da guerra centrada em rede, e não há dúvida que a gente está adaptando isso aos ritmos e às possibilidades do Estado brasileiro, mas também às nossas necessidades mais concretas. No caso da Rússia, por exemplo, há um tipo de tensão entre os interesses das forças singulares, do Ministério da Defesa, do setor de produção de armas, né, da base industrial de defesa e do próprio presidente da República, aparece claramente na escolha de algumas prioridades. Então, como, no caso da Rússia, eles precisam sinalizar fortemente hoje que esta expansão da OTAN para a sua fronteira não vai passar desapercebida, não vai ficar sem resposta, há uma pressão da parte da presidência para acelerar programas que têm capacidade de projeção limitada de força regional. Então, o que a gente viu na última parada do 1º de maio, né, foi a apresentação de alguns sistemas, teste de alguns sistemas novos, como o S-400, defesa antiaérea de projeção de força no caso da Síria. A indústria de defesa pressiona para que a família de blindados armados seja incorporada e desenvolvida rapidamente. Por outro lado, uma parte importante da segunda da força de foguetes pressiona para que as novas capacidades missilísticas, né, de longo alcance sejam substituídas. Então, a leitura do sistema internacional, a leitura de quais são as prioridades, mesmo quando você não tem um planejamento de defesa que é baseado em hipóteses de emprego, mas sim em desenvolvimento de capacidades para dissuasão, ela vai ser fortemente condicionada por esta percepção de qual é o papel, né? Há uma articulação entre a capacidade nuclear de segundo ataque, no caso das grandes potências, e o desenvolvimento de capacidades convencionais, porque não é possível desarmar nuclearmente um país por meio de um ataque preemptivo, né, contra as suas forças, sem passar por um conjunto de defesas antiaéreas, sem fazer uma penetração em profundidade no território, sem destruir os sensores, sem destruir uma parte da capacidade que inclusive está estacionada no espaço sideral. Então, isso leva a que coisas como a instalação dos radares agora, né, avançados na Romênia, e em 2018, no caso da OTAN, agora tem uma reunião da OTAN na Polônia em julho, que vai determinar o ritmo da instalação de unidades do escudo antimíssil na Polônia até 2018. A Rússia ameaçou de instalar, em retaliação a isso, de instalar os Iskanders, né, em Kaliningrado, né, que os ocidentais chamam de SS-26 em Kaliningrado em 2019. Esta série de implicações regionais, elas vão também
orientando a estruturação da força, do projeto de força, dos programas que vão ser mais ou menos acelerados. Né? Isso acontece com as grandes potências e acontece com as potências regionais. Um fenômeno nos Estados Unidos, que foi característico desses últimos 15 anos, é a priorização dos programas convencionais voltados para apoiar um ataque nuclear preemptivo, né? Com o desenvolvimento, investimentos pesadíssimos em algumas tecnologias, o custo do F-35 foi proibitivo, e que permitiu uma reindustrialização parcial, né, da indústria de defesa chinesa, russa e agora indiana, com tecnologias que são um pouco mais superadas, mas que dão conta de capacidades. Então, provavelmente, os Estados Unidos vão enfrentar, digamos assim, como resposta convencional das grandes potências e de algumas potências regionais, sistemas americanos defasados de 10 a 20 anos, mas que são produzidos naqueles países e com os quais eles não contam mais. A preparação militar convencional russa, ela é toda feita hoje revisitando e revendo parte da orientação similar à nossa da guerra centrada em redes com a doutrina, com o conceito da brigadização. Foram restauradas divisões, tanto no flanco sul quanto no central. O nível divisional foi reestruturado pensando no risco de um aumento das tropas da OTAN no leste da Europa. Né? Então, há implicações. A Rússia, ela, mais do que a China, ela emulou o modelo americano de modernização militar muito rapidamente, e a percepção da dificuldade dos Estados Unidos de manter mesmo uma guerra de atrito, né, contra a insurgência no Iraque e no Afeganistão nos últimos 10 anos, e a experiência mais recente na Síria fizeram com que esta orientação doutrinária estivesse sendo rapidamente revista. Eu tenho a impressão que nos próximos 10 anos a tese da brigadização como forma de organização de forças mais eficientes, né, ela vai cair por terra em função desse desenvolvimento estratégico internacional. Se a gente olha para essas coisas e fica só seguindo a moda internacional e não tenta se antecipar estrategicamente e olhar qual é a implicação disso, nós podemos ter escolhas que são muito custosas e pouco efetivas no sentido do desenvolvimento de uma capacidade convencional de dissuasão. Este é um exemplo. Outro exemplo é o da projeção. A ideia de que uma grande potência ela é necessariamente uma potência global não se sustenta observando-se o caso justamente da China, da Rússia e da Índia agora. A Índia é a potência regional que está na fronteira, né, para se tornar uma grande potência. Todos eles têm capacidade de projeção de força expedicionária de alcance relativamente limitado, aumentando no caso, mas nenhum deles passa por uma preparação militar voltada para projetar força no plano global. Então, uma outra leitura desse sistema internacional é que uma forte capacidade convencional de projeção de força regional ela é importante para a estabilização dessa interação, para forçar os atores a negociarem, a produzirem algum tipo de equilíbrio, algum tipo de governança do sistema internacional, né? E ela não depende necessariamente de você ter que ficar apostando na bala de prata. Esse é o principal ponto. Eu diria que nem a sedução da alta tecnologia de ponta e nem a tentativa de produzir algum tipo de bala de prata que pudesse contrarrestar essas capacidades de projeção. Isso é o exemplo que surge da maneira como as outras grandes potências estão se comportando na prática como potências regionais e podem fornecer talvez uma visão mais realista das tarefas do que são as potências regionais, do que provavelmente a tentativa de emulação do modelo americano, que é crescentemente disfuncional para os próprios Estados Unidos, em hipóteses de emprego que a lógica da primazia nuclear está impondo a eles como riscos.
Aliás, foram 2 divisões de blindados que foram reconstruídas agora na Rússia. Boa noite, professor. Boa noite. Coronel Carrião, comandante do Centro de Adestramento e Avaliação Sul. Eu gostaria de usar um outro exemplo para flexibilizar o raciocínio com relação ao tema da sua palestra. Eu usou a guerra nuclear, né? Mas eu gostaria de usar um exemplo bem brasileiro, chamado Amazônia. Apenas para flexibilizar o raciocínio com relação à inteligência e estratégia. Segundo alguns estudiosos internacionais sobre estratégia, está em transcurso na nossa Amazônia uma teoria chamada de esterilização da terra, que é nada mais, nada menos de que, ao longo dos anos, um período longo, mecanismos legais, cada governo aprova parte desses mecanismos, influenciado por pressão internacional, impedindo que o próprio governo brasileiro atue na sua própria terra. E com isso, interesses internacionais vão lentamente se instalando na parte de ciência, subsolo, bioma, enfim, vários aspectos. Pois bem, e a cada governo as coisas vão evoluindo com criação de terras indígenas, independente, sem fazer apologia sobre essa questão dos nossos índios, reservas ambientais. Quem faz essa pergunta é um militar gaúcho, de São Gabriel, onde Santa Maria faz parte da grande São Gabriel, mas que morou lá 5 anos e sobrevoa todo aquele arco norte por dezenas de vezes. Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, ao ponto de pousar numa reserva Yanomami e sair no meio da tribo indígena, travestido de padre, mas de padre italiano numa missão, mas quando observamos na sua hospedagem na tribo Yanomami, estavam vários equipamentos de exploração do solo. Pois bem, voltando então, fazendo a pergunta objetivamente. Essa nossa agenda de inteligência estratégica, ela não está obscurecida pela pouca visão estratégica como nação, dos seus próprios objetivos. Basta ver atualmente a disputa partidária pelo poder, ao invés de discutirmos realmente os objetivos da nação. É difícil, em momentos assim de crise política e econômica, não só as elites políticas, mas as elites empresariais, as pessoas, nós todos como indivíduos, conseguimos ter um acordo numa conversa rápida sobre o que seria o programa, né? Qual é a atividade, qual é o programa que deveria orientar estrategicamente a nação. Qualquer um de nós vai chegar a uma lista de 10, mesma coisa que tentar discutir como é que a gente sai da crise. Né? Qualquer um vai chegar a uma lista de 10 itens e essa lista não vai bater uns dos outros e a gente teria que se dar o tempo, digamos assim, de se desarmar e dar o tempo para chegar a um consenso mínimo, básico e tal. No momento da crise é um momento em que ninguém quer se dar esse tempo. Né? Todo mundo quer ou garantir o seu primeiro ou impor os seus 10 pontos sobre o outro. E esses momentos não são momentos produtivos, são momentos destrutivos. Né? Nós passamos por dois anos, estamos em pleno processo de destruição de capital, de destruição de capital social, de capital cultural, de capital de sanidade mental. Como é que diz? Essa crise me deixou politicamente confuso, economicamente quebrado e psicologicamente abalado, alguma coisa assim. Então eu concordo com o senhor, acho que é muito difícil nesses momentos de crise a gente conseguir ter discernimento de pensar estrategicamente o futuro da coisa. Eu costumo dizer que tem dois documentos básicos, assim, programáticos para mim. A Constituição Federal, de 1988, e os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Só que, como eu disse, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não foram do milênio, né? Eles se respeitam à agenda do desenvolvimento. Nós não temos nada parecido com um conjunto de orientações estratégicas
na área de segurança. O máximo que a gente conseguiu formular, compatível com a Constituição de 88, foi a Estratégia Nacional de Defesa. Um documento que está sendo revisto agora, que tem que ser submetido ao Congresso Nacional, e que, em parte, teria que dar esta sinalização e uma espécie de atualização, porque ele é de 2008, também em relação a esse contexto internacional. Veja que o que a gente teve de 2008 para cá, não foi só a guerra da Geórgia para cá, olha tudo que aconteceu. Olha o que está acontecendo no sistema internacional. Olha o que está acontecendo com o comportamento dos preços do petróleo. Olha o que está acontecendo com... Então, esta atualização estratégica internacional, não apenas no que diz respeito à guerra nuclear, foi o exemplo que eu trouxe, mas da relação entre as grandes potências, ela deveria, de alguma maneira, estar sendo processada no processo de... processada, analisada e incorporada no processo de revisão da nossa Estratégia Nacional de Defesa. Alguns princípios básicos se mantêm, como a gente disse, a defesa do nosso território, das nossas riquezas, a segurança da nossa população, né, e os nossos interesses no exterior, que hoje se traduzem fortemente também pela manutenção da capacidade de atração de investimentos e de realização de alguns objetivos de estabilização do entorno regional. Se o Brasil renunciar a esse tipo de protagonismo na esfera regional nesse momento, ele corre o risco de não ter o que barganhar no sistema internacional daqui a pouco. E se tornar completamente irrelevante para o jogo diplomático. Esse jogo diplomático tem que estar assentado em capacidades de defesa convencionais. E a questão da Amazônia é central pelas razões que a gente já diagnosticou há algum tempo. Se nós olharmos essas transições globais, a transição climática, a transição demográfica, a transição energética e tecnológica, todas elas passam crucialmente pelo Brasil. Desde reserva de água doce no mundo até reserva de biodiversidade. Nesse sentido, sermos capazes de defender isso já é uma tarefa enorme num país com as nossas limitações e os nossos desafios. Essa é uma tarefa de toda a nação brasileira. Agora, o enquadramento exato de quais são as prioridades do momento, né, e de como é que a gente lê a conduta dos demais atores do sistema internacional, ela é muito importante. Uma coisa que chama a atenção na nossa inteligência estratégica é uma percepção muito relax, né, de quais são as ameaças, assim, quais são as ameaças. Eu confesso que eu tenho dificuldade, às vezes, de ver qual é não nas Forças Armadas, mas de maneira geral na área de inteligência estratégica, ou mesmo policial, qual é a percepção de ameaça que se tem. Quais são as nossas capacidades de contra-inteligência, de conseguir neutralizar estas ações que se dão no plano da disputa das consciências. Nesse sentido, eu concordo com o senhor. Acho que nós teríamos que, mesmo nesse momento de crise e digamos assim, de profunda indisponibilidade para o diálogo, de modo geral, fazer um esforço de compilar os nossos objetivos. Seja para reiterar os objetivos estratégicos definidos na Estratégia Nacional de Defesa, para reiterar os programas que foram definidos como estratégia e perseverar na sua direção, seja para revisá-los. O Orlando que já escutou isso mais uma vez, a gente gasta muito pouca energia no Brasil avaliando o que a gente faz. A gente gasta muita energia fazendo coisas. E não gasta nem 1% da mesma energia avaliando se deu certo e nem fazendo estudo antes de fazer. Então, alguns desses nossos programas nós temos que rever. Alguns desses nossos programas a gente teria que perseverar e garantir os recursos. Eu não tenho uma resposta mais explícita do que isso. Não tenho um programa para a área de segurança nacional. Tem os parâmetros da Estratégia Nacional de Defesa. Até que alguém justificadamente, com os dados, com os relatórios, com as análises, me convença de que a gente tem que abandonar aquilo porque estava errado,
Para mim, o parâmetro é a Estratégia Nacional de Defesa de 2008. É aquilo que define o conjunto de fins que nós deveríamos perseguir como nação do ponto de vista estratégico, né, para garantir a capacidade de defesa do nosso território, da nossa população e dos nossos interesses. Agora, é suficiente? Claro que não. Né? Claro que não. Se a gente comparar a nossa Estratégia Nacional de Defesa com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles estão bem mais detalhados ali. Então, a gente teria que agora fazer um esforço também de desdobramento, né, no planejamento, de desdobramento na decisão. Acho que é isso. Desculpa se não fugir do tema. Boa noite, professor Marcos Cepíquete. Eu sou o coronel Paulo Sérgio, chefe da Guarda da Terceira Divisão de Exército. Inicialmente, cumprimento aí pela excelente palestra. Nós estamos saindo também, como falou o coronel Carrião, desse ramo aí de armas nucleares, etc. E voltando aqui às vistas aqui para o nosso país, nós temos acompanhado aí uma crise, um desemprego alto, em torno aí de 10 milhões de pessoas desempregadas. E também, por outro lado, nós temos visto aí a questão das correntes migratórias aí, dos refugiados, né, em nível mundial. E o Brasil dispõe de um território continental, ainda áreas a serem ocupadas, áreas com baixo índice demográfico. E eu pergunto, o senhor, como estudioso da área da inteligência estratégica, o senhor entende, visualiza como uma ameaça a vinda desses refugiados para o Brasil, disputando espaços com a nossa população em termos de empregos, alimentos e outros bens que nós temos aqui no Brasil, como inteligência estratégica, o senhor levanta isso como uma, entre aspas, ameaça para o Brasil? Não, eu vou tentar explicar por que não. Não vejo isso como a ameaça, como uma ameaça imediata e clara. Ela é potencial no sentido de que nós temos uma transição demográfica que envolve a chegada de mais 3 bilhões de humanos. Hoje, dos 7 bilhões de humanos que existem, nós temos 2 bilhões de pessoas que têm acesso como fonte energética à biomassa, que é, né, esterco, lenha e lixo. As pessoas só têm como fonte de energia a transformação de esterco, lenha e lixo em fonte para sua sustentação. Então, a chegada de mais 2 ou 3 bilhões de pessoas implica, se você tiver ainda esses 2 bilhões como déficit, em ter que garantir, por meio da transição energética, energia para sustentar a vida de mais 4 ou 5 bilhões de pessoas no mundo. Isto é uma encrenca épica. Então, isso vai afetar todos os países do mundo. Agora, afetar no sentido de manadas de... Olha aí, ó. Isso aqui é uma ameaça mais grave. Trazer gente que destrói patrimônio público, por favor. Isto significa que vai haver manadas de pessoas indo de um país para outro e tal? Eu acho que não. Dou 2 exemplos. Eu estava 2 anos atrás numa conferência em Madrid, conversando com 4 colegas da minha idade. Dos 4, só um tinha uma filha de 1 ano. Então eu disse para os espanhóis, olha, no mundo que está vindo aí, vocês, ou as pessoas fazem filho, ou elas fazem robô, ou elas aceitam imigrante. Vocês estão ralados. Vocês tratam mal os imigrantes de vocês, não querem os imigrantes, não fazem filho, não sabem fazer robô. O japonês não quer imigrante e não quer ter filho, mas ele sabe fazer robô. Uma das 3 coisas o país tem que fazer para lidar com a transição. Qual é a nossa vantagem e o nosso problema, no certo sentido? Nós estamos no auge do nosso bônus demográfico. Um estudo feito há 5 anos atrás, da CAPES, disse, olha, nós temos esta geração de vocês,
da gurizada que está aqui nessa sala, para formar o nosso estoque de mestres e doutores. Depois nós vamos começar a ter estabilidade e declínio da nossa população. A Porto Alegre é uma cidade que não cresce há 20 anos, ela expulsa gente. Então, o nosso maior problema, neste momento de crise econômica, é isso que o senhor está dizendo. Nós estamos com uma taxa de desemprego alta. Mas eu diria que isso é uma crise muito mais sazonal do que um problema. O nosso problema estrutural, de médio prazo, vai ser um problema de declínio populacional, não de excesso populacional. Então, como é que a gente vai preparar as estruturas do nosso Estado para receber adequadamente, treinar adequadamente, incorporar, introduzir o senso de nacionalidade, abrasileirar, né, fluxos de imigrantes que terão que vir e que serão necessários nos próximos 50 anos. O relatório do Felipe González para a Europa, o ex-primeiro-ministro espanhol, uma Europa sem europeus. Se a Europa não receber 200 milhões de imigrantes nos próximos 100 anos, ela acabou, ela perdeu competitividade, ela não vai ter gente jovem para trabalhar e sustentar as pessoas, os idosos. Agora, se a gente vê os fluxos migratórios nos lugares em que eles estão acontecendo, antes desses 3 bilhões chegarem, nascerem, nós já vemos algumas zonas de conflito forte. Fronteira do México, o que o Trump está querendo fazer? Fazer um muro. Né? Balcãs e o risco de desorganização do sistema político e de aumento da tensão e do conflito que está acontecendo na Europa hoje, com um fluxo muito limitado de refugiados. A Europa recebeu o quê? 1 milhão de pessoas? Para uma população de 350 milhões, eles não conseguiram absorver 1 milhão. Só a Jordânia recebeu 10 vezes mais do que eles, quase. A Turquia. Então, o problema dos fluxos de refugiados, sim, nós temos 65 milhões de refugiados no mundo hoje, ele afeta muito mais países que são próximos de onde estão acontecendo os conflitos e que têm menos estrutura para sustentar. Ele não é tanto um problema que afeta os ricos. Os países mais ricos, eles se ressentem por conta da dificuldade do temor da perda de identidade. Isso sim, a perda de identidade. Bom, o que vai virar a Islândia quando não houver mais islandeses lá? Bom, vai haver outro tipo de islandeses. Eles não viveram sempre lá, eles chegaram da Noruega. Imagina o Hans, quando chegou da Noruega a primeira vez, foi tratado pelo Zezinho que já estava lá da Groenlândia. Né? Tu não é daqui, tu te passa daqui, tu é de outra tribo. Né? Então, nós como humanidade, vamos nos hibridizar mais. E isso será necessário se a gente quiser que esta demanda por gente nos países ricos e este excesso de gente nos países muito pobres não gere muita tensão e conflito. Preservar um senso de nacionalidade, de identidade, é um dos grandes desafios estratégicos. Eu sei que vai chocar os senhores. Peço desculpas antecipadamente. Eu acho que a gente precisava fazer o espanhol virar língua obrigatória no Brasil. O Brasil ter 2 línguas oficiais e fazer uma integração e criar uma identidade nacional sul-americana muito mais rapidamente do que a gente conseguiu fazer nesses últimos 10 anos, com todos os méritos que o presidente Fernando Henrique Cardoso teve de iniciar esse processo em 2000. Tá? Nós teríamos que ter avançado bem mais nesse negócio hoje, se fosse para a gente poder ter um posicionamento no mundo que fosse civilizatório. Assim. Todos nós sabemos como é que o Brasil foi feito. O resto do mundo vai ser feito exatamente desse jeito também. Agora, eu acho que pode dar problema sim. Pode dar conflito em alguns lugares feios e nós podemos ter o que está acontecendo na Europa hoje é um troço assustador, assim, no que tende analogia com o passado. Parece que a gente está voltando para os anos 30. E a gente viu como é que os anos 30 terminaram. Então, acho que vai depender muito de como é que os países vão escolher lidar com essas tensões que vêm da transição demográfica. E acho que a gente estuda pouco as implicações estratégicas internacionais e de segurança da transição demográfica como um todo. Concordo com o senhor. Meu nome é Abner, eu sou do 7º semestre do curso de RI.
O senhor comentou antes que existe certo consenso teórico que é uma dificuldade de fato de haver um embate nuclear, principalmente entre Estados Unidos e Rússia, mas não é algo impossível, né? Que tipo de ações que poderiam gerar um agravamento das relações entre Estados Unidos e Rússia ou China, e seriam essas ações feitas pelos Estados Unidos ou pela China ou pela Rússia, ou teriam espaço para algum país de menor capacidade que tem alguma projeção, sei lá, Coreia do Norte ou Irã, agir nisso que possa gerar algum agravamento? Que ação que geraria esse agravamento? As duas coisas, né? Tanto a lógica da preempção nuclear, ela por conta daquilo que eu disse, que o tempo é muito curto, então você precisa se preparar operacional e taticamente para destruição da capacidade de alerta antecipado, para penetração em profundidade, para destruição da rede, e isso pode levar a que os outros países reajam a esse risco, aumentando, por exemplo, zonas de identificação aérea. Nós já tivemos dois ou três incidentes assim, né? Toda hora está tendo agora no mar do Japão, em todas as ilhas, na Senkaku de Ayu. Nós temos agora no mar da China Meridional a tensão entre os Estados Unidos com direito de passagem, né? E dizendo que são águas internacionais, e a China dizendo que são águas que ela reivindica e, portanto, que ela vai reagir. Então, você tem esse tipo de tensão, de rusga aumentada. No caso da Rússia, nós tivemos 2 episódios recentes. Hoje, né, o presidente turco pediu desculpas por terem abatido aquele MiG. E nós temos aquelas reações que tu não controla. Como a Primeira Guerra Mundial. Se os Estados Unidos decidem instalar estações de interceptação de radar na Romênia e na Polônia e aumentar, e se a OTAN decide agora em julho, em Varsóvia, aumentar os efetivos da OTAN nos países membros da OTAN, no Báltico, na própria Polônia, para 25 mil tropas, os senhores sabem que mais 25 mil tropas na beirada não é uma coisa que tu vai olhar assim e dizer, pai, deve estar só tomando refrigerante aqui no verão. Vai tomar medidas preventivas para evitar que isso possa um dia se tornar uma ameaça. O que isso significa? Eu dei o exemplo, instalação de mísseis de curto alcance, né, dos Iskander, dos SS-26 em Kaliningrado. Se a Rússia em 2019 instala mísseis em Kaliningrado, o que a OTAN vai fazer? Instalar de novo mísseis de médio alcance? Aumentar a capacidade nuclear tática que ela já tem na Europa instalada? Foi o que a gente já viu no começo da década de 80. A Rússia tem dificuldades hoje de sustentar isso. Ela não é a União Soviética, obviamente, mas ela se prepara com algumas demonstrações de força no entorno regional que são significativas. Eu não acho que ela vai intervir no Báltico, né? Nem no Cazaquistão. Mesmo com o Nursultão Nazarbayev velhinho e pronto para ir, acho que uma transição no Cazaquistão não é uma transição massiva, vai ser mais controlada. Mas pode acontecer. Então, acho que as áreas críticas continuam sendo Síria e Ucrânia, né? Alguma coisa no Cáucaso, na Rússia, e no caso da China, sim, é o mar da China Meridional e ali com o Japão e em torno da Coreia do Norte. Aí, a outra parte da pergunta é, bom, e terceiras partes podem agravar? Sim. O problema dos contextos regionais é que eles podem produzir conflitos que atraem isso. A crise na Ucrânia, ninguém me convenceu até agora, de tudo que eu li, e que nem os Estados Unidos nem a Rússia queriam aquele negócio. Aquilo foi uma manobra da Lituânia e da Polônia para forçar uma intervenção e obrigar, então, a aumentar o seu poder. A Polônia tem se preparado, esse governo que está lá agora é isso, é um governo que provocou uma desestruturação, uma estabilização na Ucrânia para forçar uma intervenção russa e forçar uma reação da OTAN dos Estados Unidos. Então, sim, alguns países podem, nesse ambiente, tentar obter ganhos para si, melhorar o seu posicionamento regional, provocando
e aumentando a crise, mesmo sem que a Coreia do Norte não está no bolso da China, nem no bolso da Rússia, nem no bolso dos Estados Unidos. A Coreia do Norte toma suas próprias decisões. Agora, bom, já aconteceu isso antes, né? A China não queria se meter na guerra da Coreia. E os Estados Unidos ameaçaram com armas nucleares. Vocês se metem aqui, nós vamos tocar arma nuclear em cima de vocês. E mesmo assim, na hora H, aí tem uma coisa que eu tenho que intervir, porque são os meus interesses também. Aqui não, violão. Então, essas crises regionais, elas têm um risco, sim, de escalar. Há terceiras partes que podem. Agora, isso vai acontecer depois da manhã? Não. O que a gente tem que monitorar estrategicamente é ver se a situação está deteriorando ou se ela está sob controle. Isso aqui é gestão do universo possível, não é do mundo ideal. Né? No mundo ideal, todo mundo ia ser amigo, ia discutir na ONU como é que a gente vai resolver os problemas. Tá? Aqui é o menos pior. É a gestão do menos pior. Desculpa, senhor. Me permite só fazer uma pergunta antes, Augusto, já que você pegou a licença. Só uma questão que é o seguinte, é uma questão trivial, banal, mas que ainda me inquieta. Entendendo para tentar aprofundar na questão do caso, né? Sendo a primazia nuclear, ou a busca pela primazia nuclear, uma faceta da grande estratégia, sei que é um conceito que não te agrada, mas sendo a busca pela primazia nuclear uma faceta da grande estratégia da preponderância, também chamada por alguns de primazia, né? Como é que qual é o efeito prospectivo que isso causa, ou que isso pode causar, sobre a trajetória, a trajetória da distribuição de poder no sistema internacional, né? É claro que não se tem bola de cristal, mas eu pergunto porque eu tenho uma posição sobre isso e eu gostaria de conhecer. A tua é muito mais interessante, sem dúvida. Então a ideia é como é que a grande estratégia, que leva os Estados Unidos a manter aí cerca de 800 bases e instalações militares ao redor do mundo, sendo o que lhe permite ser o único país, a única grande potência ou superpotência, caso alguém ache que é um conceito relevante, a ter a capacidade de ingerência em qualquer balança regional do globo, a capacidade única atualmente. Então, como é que essa estratégia de grande potência, a grande estratégia de preponderância, sendo a busca pela primazia nuclear uma faceta disso, um degrau adicional, como é que isso compromete a posição relativa ou não dos Estados Unidos no longo prazo? Essa é a questão, sendo essa distribuição unipolar ou multipolar desequilibrada, né? O José Miguel está dando uma disciplina esse semestre lá no programa sobre grande estratégia dos Estados Unidos. E a sacada que ele teve quando a gente estava fazendo esse trabalho foi justamente de relacionar a falta de grande estratégia com os riscos associados à busca da primazia. Porque como ela passa a ser determinada por procedimentos táticos e operacionais, e na ausência de uma discussão de por que você está fazendo, onde é que você quer chegar com isso, ela em si comanda. Né? A preparação para a guerra, na prática, passa a comandar a política e a democracia. Isso tem a ver com a pergunta que o Conan fazia a respeito da dificuldade de estabelecer um consenso nacional em torno de quais são os objetivos estratégicos. Veja o que acontece com o sistema político americano hoje. Ele está paralisado, praticamente desde a eleição do Obama. Conseguiu passar a reforma de saúde, mas não conseguiu implementar direito. Conseguiu acertar o tratado de redução de armas estratégicas, mas não conseguiu até agora. Um sistema político dividido com incapacidade de produzir algum tipo de consenso a respeito de quais são os objetivos estratégicos, fica a serviço e a mercê dos automatismos do desenvolvimento tecnológico e da preparação operacional. E a preparação operacional enxerga a preparação operacional. Quem dá a missão não é ela. Então, esta incapacidade hoje, ela se traduz
um tipo de eleição que vai ter nos Estados Unidos agora. Imagina o que é o governo Trump tomando decisões sobre quais são os objetivos estratégicos dos Estados Unidos. O risco é que isto produza mais instabilidade. Agora, a posição americana ela é tão superior hoje à posição russa e chinesa, em termos agregados, que ela pode se dar ao luxo, ela se deu ao luxo até agora de ser bastante, como diria o Waltz, caprichosa, né? E de desperdiçar uma parte do seu capital político fazendo isso. Eu não sei se isso pode perdurar por muito tempo, né? Eu tenho a impressão de que a tendência histórica é de um equilíbrio bipolar mais forte, né? Acho que a China não tem cometido os mesmos erros que os Estados Unidos nesse sentido. Agora, a China, o programa espacial chinês é 40 anos defasado em relação ao programa americano e russo. Tu conheces melhor do que eu as dificuldades na modernização militar. Eu só acho que tanto os russos quanto os chineses estão se preparando de maneira mais adequada para uma guerra convencional entre grandes potências do que os com consequências para o emprego, para a industrialização e tudo dos próprios americanos. Então, em algum momento, o declínio virá. Agora, relativo, né? Agora não é agora. Eles ainda estão gastando, digamos assim, o capital acumulado por terem ganhado a última guerra, que foi a Guerra Fria. Agora tu conta a tua opinião. Boa noite, professor Marcos. Meu nome é Augusto, sou do 7º semestre do curso de Relações Internacionais. Eu fiz a leitura algum tempo atrás de um artigo do professor José Miguel Martins e me trouxe uma inquietação que diz respeito ao trabalho que eu estou realizando de conclusão de curso. Ele vai no sentido de qual a possibilidade da transição à recomposição hegemônica se dá sem guerra central, ou seja, com guerras localizadas e com utilização de armamentos não nucleares. E ainda assim, sem o conflito direto entre essas três potências nucleares. Muito obrigado. Essa é a posição desse autor que eu mencionei, o Libin. Ele diz que as armas nucleares continuam sendo um tigre de papel, como dizia o Mao Tse Tung, porque não há possibilidade, mesmo com a primazia, um país... há um tabu moral no seu uso, né? E a transformação dessa primazia nuclear em algum tipo de poder coercitivo, de compellence, né? De obrigar a fazer alguma coisa, não apenas dissuadir, é muito difícil. Então, as armas nucleares elas tiveram um efeito pacificador e estabilizador no mundo. Não qualquer arma nuclear, a capacidade nuclear de segundo ataque, que é outra coisa. Elas tiveram um papel estabilizador porque o poder que ela gera é o poder dissuasório, o poder de dizer o seguinte: isso você não pode fazer. Mas ela não diz o seguinte: agora tu vai fazer isso aqui. Tanto é que, por desespero, muitos países passam a adotar uma posição de uso coercitivo das armas nucleares. A doutrina francesa, depois dos atentados de 11 de setembro, passou a ser exatamente isso. Se alguém fizer um ataque terrorista aqui, eu posso até responder com arma nuclear. O que era um troço meio escandaloso. A Rússia agora adotou uma posição de que ela não se compromete mais a não fazer uso da primeiro ataque. Ela disse o seguinte: se eu for atacado com armas nucleares, eu vou reagir. Se eu for atacado com forças convencionais que ponham em risco a existência do Estado, eu posso usar as armas nucleares primeiro. Então, uma coisa é o país dizer que ele pode ultrapassar o limiar nuclear. Agora, nós estamos falando de coisas especulativas, um cenário de guerra convencional entre grandes potências que a gente não viu desde a Segunda Guerra Mundial. Então, não se sabe exatamente, e não vimos em parte por conta da estabilização que foi possível por meio das armas nucleares. Então, é difícil saber, assim,
se numa guerra convencional limitada, local, a alta intensidade geraria a superação do limiar nuclear, por exemplo, com o uso de armas nucleares táticas contra a força. 2, é difícil saber se um agravamento de uma crise entre Paquistão e Índia, dado o compromisso paquistanês de usar primeiro a arma nuclear, porque tem inferioridade convencional, se uma guerra local dessa poderia escalar. O tema da escalabilidade do controle da guerra nuclear é um tema que perpassa a literatura desde 1945. Mas ele é toda altamente teórica e especulativa. Não quer dizer que tenha menos consequências. O fato do cara ter um negócio com faixa megaton não é para tu achar que é só poesia. Mas ela é altamente especulativa porque não tem. Por isso simulação computacional e instrução é tão importante. Porque a gente não tem como rodar uma guerra nuclear de verdade para ver como é que vai acontecer. Eu tenho a impressão que o risco que agrava, que a possibilidade de uma transição sem uma guerra central, ela, obviamente, não é a possibilidade de uma transição sem qualquer tipo de conflito de guerra. Uma reacomodação de forças vai acontecer. Se ela envolver diretamente as grandes potências, eu sou mais pessimista, raramente eu sou mais pessimista do que o Zé Miguel. E eu sou mais pessimista do que ele a respeito da manutenção do tabu nuclear. Acho que hoje há uma tendência, um risco maior de utilização de ultrapassagem do limite nuclear do que... Talvez não seja... Bem, não é só esse problema de pessimismo ou otimismo, é que ele acha que não tem tanto problema. Eu tinha imaginado não fazer nenhuma questão, mas a sua menção à adoção do Brasil do espanhol como segunda língua e a projeção de uma integração subcontinental me fez recuperar uma passagem lá no início, quando você disse que não entraria na questão do Brasil potência continental. Essa questão da adoção do espanhol, quer dizer, hoje 52%, 53% da população da América do Sul fala português. Não seria muito mais conveniente que eles aprendessem português do que nós espanhol, por exemplo? Isso é mas principalmente, como você vê essa questão do Brasil potência regional ou não, entrando um pouquinho nessa seara complicada? Bem, veja, eu não propus que a gente parasse de falar português. Tem que continuar falando português sempre. Eu só acho que a gente tem que ter uma visão a respeito da integração regional que não seja apenas do ponto de vista do Brasil. Isso foi um erro significativo do ponto de vista diplomático. Parte da integração ela não avançou porque nós não tínhamos os recursos para bancar essa integração, parte porque outros países têm outros projetos. Tinha uma alternativa bolivariana, tinha uma alternativa do Pacífico, né? Parte porque acho que nós sobreestimamos o desejo de todo mundo se unir com o Brasil. Né? Isso tem que ser construído e não suposto. Por que eu acho que, sim, o objetivo do Brasil é desenvolver capacidade dissuasória convencional. Né? E com isso, se consolidar como uma potência regional. Não por prestígio. É recorrente quando a gente conversa com os colegas internacionais, a ideia é que, não, mas vocês querem essas coisas só para ter prestígio. Está lixando para prestígio. Né? Como é que diz um amigo meu, a gente chega numa idade que a gente não tem mais vaidades, a gente só tem algumas ambições. A ambição de poder garantir a segurança e a paz na região, ela é importante para os objetivos de desenvolvimento e de segurança do Brasil.
isso depende de alguma capacidade de projeção de força e de integração, sim, de cooperação de defesa, de projeção de força. As grandes potências ela têm uma capacidade, os Estados Unidos é bastante elevada, mas também há limites, né? Nem os Estados Unidos são tão superpoderosos assim. Nesses coisas que eu estou estudando sobre a Rússia, eles fizeram agora uma abordagem sobre a capacidade de fazer uma força, um nível de brigada. Eles simularam uma invasão de insurgentes do Afeganistão no Tajiquistão e projetaram a capacidade deles deslocarem uma brigada, no caso deles 4.500 soldados, né? Uma força de reação rápida, para responder a uma incursão de 700 insurgentes. Eles conseguiram em 3 dias colocar 2.500 tropas transportadas, uma força de reação rápida, né, no Tajiquistão. Quando foram revisar o exercício, daí eles disseram, bom, mas se a gente colocar o inverno aqui, se a gente colocar a condição logística, se a gente colocar, mesmo isso demanda um esforço muito significativo. Então, eles teriam que talvez pensar em outra opção do que segurar o Tajiquistão. Então, hoje, nos planos de guerra russos, eles cogitam, por exemplo, assim como perder a Ucrânia, perder o Tajiquistão. Tá? Ou defender o Tajiquistão. Para eles Então, essas coisas são sempre uma questão de ordenar as prioridades. O que está disposto a perder, o que está disposto a não pode perder de jeito nenhum. Outro exemplo é da África do Sul. A África do Sul, quando ela sai do processo do apartheid, ela desenvolve uma política em torno do conceito de segurança humana muito fortemente orientada para fazer uma intervenção pacificadora nos conflitos na África, né, e operar como principal fiador das forças de paz e intervenção. Ela rapidamente descobre que ela estava sobreestendida, tinha pouca capacidade de logística, tinha pouca capacidade de transporte aéreo para sustentar intervenções num continente com 30 milhões de quilômetros quadrados. Então, mesmo objetivos muito mais limitados, típicos de potências regionais, eles demandam, você sabe, preparação, para serem incríveis. Então, uma coisa é a gente dizer, não, nós vamos garantir a segurança da América do Sul, a estabilidade, não sei o que, se for o caso e tal. Mas os outros sabem fazer conta também, sabem olhar e ver quais são as dificuldades que cada um tem em fazer isso. Então, uma sinalização clara do que significaria o desejo brasileiro de ocupar tal ou qual papel no sistema internacional e uma adequação dos meios a estas finalidades, ela é muito importante para a credibilidade da inserção internacional do Brasil hoje. Se nós vamos manter as finalidades, os objetivos que a gente determinou, nós temos que construir os meios adequados. Ou então a gente redefine os objetivos, ou então a gente hierarquiza esses objetivos. Isso é que eu acho que talvez seja o mais importante em relação ao processo de integração regional. Os compromissos são absolutamente vagos e a situação política e a crise econômica dificultam também no âmbito regional o estabelecimento de consenso mínimo sobre o que é esse processo de integração. Não tem aí a culpa do Mercosul agora com uma forte crise, né, depois de 25 anos. Então nós temos que repensar, digamos assim, qual é o tamanho da integração sul-americana que a gente quer e repensar qual é o tamanho da segurança nacional que a gente quer no Brasil e adequar os meios aos fins. Eu não sou nenhum megalomaníaco a respeito disso. Esse é o ponto. Eu não acho que a gente tenha que se comprometer a fazer coisas no sistema internacional. Mas, por outro lado, nós somos, sim, uma das 10 maiores economias, ainda estamos entre os 10 países mais populosos do mundo. Nós temos responsabilidades com o nosso país, com a nossa população e com a nossa região. Buenas. Desculpa se não... Não, tranquilo, perfeito. Bom, então, agradeço ao professor Cepic pela brilhante palestra, pela resposta de todas as questões. Agradeço aos presentes por terem prestigiado o evento. Agradeço pelas questões, todas muito úteis, muito pertinentes. E procedemos ao encerramento do evento. Muito bem, reiteramos então o nosso agradecimento ao professor Marco Cepic pela contribuição nesta noite e esperamos ter o privilégio de contar com a vossa contribuição, com a vossa participação
em futuros eventos do Grupo de Estudos em Capacidade Estatal, Segurança e Defesa da UFSM. Da mesma forma, agradecemos ao professor Arthur pela colaboração nesta noite e, em nome do GCAP, agradecemos a presença e participação de todos e todas nesta noite. Acompanhem o GCAP nas redes sociais e não percam os nossos próximos eventos. Até um próximo encontro e boa noite a todos.